serviços públicos que são prestados pela administração pública, é uma das funções, daquelas 4 funções básicas da administração pública objetiva. Então, prestar serviços públicos, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, nós temos aí, junto com a função do exercício do poder de polícia, lá do artigo 78 da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, também com outra função que é fomentar as políticas públicas, né? Políticas públicas várias que nós temos aí, tipo Bolsa Família, da Lei 10.836, o próprio FIES, da Lei 10.260, o programa Minha Casa Minha Vida, da Lei 11.977, o programa Luz para Todos, da Lei 10.438, e assim vários, né, vários programas que nós temos aí, que são programas que servem para fomentar, ou seja, proporcionar à administração pública a oportunidade de entregar serviços públicos de melhor qualidade à sociedade, que é o seu papel, né? Administração pública, então, nós temos aí também, na terceira função, a intervenção no domínio econômico para manter aí a qualidade de vida, está previsto na Lei 13.529, no artigo 170 da Constituição Federal. Então, temos vários dispositivos legais, né, que trazem essa função aí da administração pública enquanto objetiva, né, objetivo da administração pública. Temos também a quarta, estamos tratando, que é a prestação de serviço. A prestação de serviço público, ela pode ser ou de forma direta ou de forma indireta. Direta, quando é a própria administração pública que executa esse serviço público, a execução direta, né? E temos a execução indireta, que vai através de concessões, de permissões, de autorizações. Quanto à autorização, é importante que se diga que existe uma certa contestação doutrinária em função do interesse, né? Porque a concessão pública e a permissão pública, conforme prevê a Lei 8.987 de 85, elas visam a satisfação das necessidades da sociedade. Já a autorização, o interesse é só do particular. Então, é um ato, né, porque a permissão e a autorização são atos administrativos, diferentemente da concessão pública, que é um contrato administrativo, lá do artigo 54 da Lei 8.666 de 93, a autorização é um ato precário, tanto que nem licitação exige, né, não há necessidade da licitação, conforme prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, não há essa necessidade de que, para que se possa exercer ou prestar um serviço público de forma indireta, né, a administração pública, antes do contrato, na verdade, não é contrato, é um ato administrativo precário por por pouco tempo também, então não há necessidade da realização de licitação pública, diferentemente do que acontece com a concessão e com a permissão, onde há, né, sendo a concessão, logicamente, um contrato, né, então, na verdade, aí nós temos uma delegação administrativa, porque ela é para o contrato, né, com exceção aí da prestação de serviço propriamente dita, daqueles ditos essenciais, né, serviços essenciais, conforme prevê o artigo 10º da Lei 7.783 de 89, que é a lei da greve no serviço público, aliás, serviço privado, né? Porque o serviço público, nós sabemos que o artigo 37, inciso 7º, artigo 37, inciso 7º, até prevê a greve, mas ainda não existe aquela lei complementar reguladora da greve, como tem, por exemplo, no setor privado. No setor privado, a greve, que é um direito garantido a todo trabalhador, está lá no artigo 9º da Constituição Federal, né? Está no artigo 7º, inciso 17 da Constituição, aliás, artigo 7º tem todos os direitos, né, pelos quais serão o combustível
para esta greve, né, tanto dos servidores públicos quanto os servidores rurais, né, os trabalhadores rurais. Então, nós temos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, e os servidores públicos, os trabalhadores, os agentes públicos, nos termos do artigo 2º da Lei 8.429, de 92, que regula o artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal, quando trata da questão da improbidade, ele traz lá no artigo 2º a conceituação do que é um agente público. Então, nós temos vários tipos de agentes públicos: administrativo, delegado, credenciado, honorífico, político, né? Todos eles também têm motivos, como tem o empregado privado, né? Também de buscar, às vezes, algum direito através de uma greve. A greve é um instrumento de autotutela, autotutela porque previsto na lei, é uma forma que o trabalhador tem de forçar aí o respeito, aí, a observação a algum daqueles direitos previstos, por exemplo, no artigo 7º da Constituição Federal, artigo 7º e muitos outros, né, que nós temos aí previstos na Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí a greve no serviço público, a greve no serviço privado. No serviço público, logicamente, que ela tem uma sistemática diferente, uma vez que não existe uma lei regulamentadora, conforme prevê o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, e aí nós temos a decisão jusrealista, ou seja, a decisão dos tribunais, do STF, mais especificamente, nos mandados de injunção 670, 708 e também 712, né, que diz como deve acontecer a greve no serviço público. Então, o serviço público, na verdade, a prestação do serviço público, ela pode ser direta ou indireta, dentro dessas 4 funções básicas, e aí, dentro da administração pública subjetiva, nós temos aí as entidades, né, que prestam também serviços públicos, temos os órgãos, né, e temos os agentes públicos. Então, veja que a composição da administração pública subjetiva, ela se dá com as entidades, com os órgãos e com os servidores públicos, os agentes públicos, né, na verdade, em sentido amplo, os agentes públicos, né. Então, nós temos aí a administração pública subjetiva. Logicamente que nós temos aí serviços públicos cuja classificação os serviços industriais ou comerciais, né, que nós temos a participação das entidades públicas de natureza privada, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme previstos nos artigos 3º e 4º da Lei 13.303, de 2016, que prevê a administração, as formas com que a administração pública poderá exercer atividade econômica organizada ou atividade empresária, nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, ela poderá prestar somente naqueles 2 requisitos básicos que estão previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, quando necessidade para a segurança pública ou interesse nacional relevante, por decreto, né? Então, serão aí as possibilidades em que o Estado poderá, a administração pública, ou as administrações públicas, não custa repetir, as administrações públicas previstas nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, onde nós temos 3 esferas, né? Temos a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, e o Distrito Federal, que fica ali jogando entre o estadual e o municipal. Então, nós temos 3 esferas de administrações a analisarmos sempre, né? E essa administração pública, ela presta serviços, né? Presta serviços públicos dentro das suas esferas de competência, né? Basta ver aí o artigo 21, 22, 23 e 24, os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal, mais especificamente o artigo 22, inciso 27, artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, quando traz que a competência legiferante, ou seja, a competência para criar leis a respeito de serviço público, é da União, é privativa da União. Então, veja que nós temos aí a competência privativa da União para legislar sobre os serviços públicos. Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Então, isso é serviço público. Serviço público é toda ação, né,
uma ação por parte da administração pública, né, pode ser até, inclusive, como eu já disse, um serviço público industrial ou comercial, né, pode ser prestado por uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, exatamente para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada com fins de prestar um serviço público para a sociedade, né, dentro daqueles termos previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, sem violar o princípio da livre concorrência previsto lá no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. O correto é o Estado administrar aí como gestor, né, administrar a saúde, a educação e a segurança pública, e depois o resto todo deveria ser entregue aí na mão do setor privado. Mas o nosso Estado ele é maior do que ele deveria ser, né, por pressão aí, por previsão constitucional, ele deveria ser o Estado mínimo, mas não é o que nós vemos aí na realidade. Então, o Estado participa também dessas atividades econômicas organizadas, conforme prevê aí o artigo 966 da Lei 10.406, não é verdade? Então, o Estado tem o dever de prestar serviços públicos à sociedade, né? Nós temos aí a questão da prestação de serviço no sentido formal, e também no sentido material. No sentido formal, aí vem a questão da competência normativa, as normas referentes ao como é que deve ser o procedimento para a prestação de serviços públicos, né, no sentido formal. E no sentido material, exatamente a necessidade, né, dependendo da necessidade, da necessidade de adequação do serviço público às situações que aparecem, né? Então, nós temos aí a prestação de serviço sobre o ponto de vista formal e também sobre o ponto de vista material, quando há necessidade, aonde há necessidade, a administração pública, dentro da trilogia administrativa, ela tem que estar presente. Então, a administração pública estando presente, sendo executada por serviços públicos, por servidores públicos, por agentes públicos, né, nos termos do artigo 2º da Lei 8.429 de 92, que regula o artigo 37, parágrafo 4º, e também dentro de cada atribuição, cada competência, cada função, né, nós temos aí funções que não dependem de cargo, são atribuições ou competências que a lei dá às pessoas, né, independentemente de ocupar cargo, né. O caso aí do mesário, né, que vai ter agora nas eleições, dia 15 de agosto, 15 de outubro, né, que vai ter eleição então nós teremos aí pessoas que estarão trabalhando como mesários e outros auxiliares e tal, presidente de mesa, não sei o quê, tudo baseado aí na lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, e também na lei 9.504 lá de 97, que é a lei das eleições. São pessoas que não têm cargo público, mas têm uma competência, têm uma função, têm uma atribuição. Então, nós temos aí a função pública, assim como temos também lá no artigo 472 do Código de Processo Penal, o conselho de sentença naqueles julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, como prevê o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, 68, né? 58, é verdade? É verdade. Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 38, né? Nós temos aí o julgamento pelo tribunal do júri, né? Os crimes dolosos contra a vida. Estou fazendo essa brincadeira para ver se guarda um pouquinho, porque nós vamos falar daqui a pouco da liberdade das pessoas, e aí vamos falar do artigo 5º, inciso 68, que é o que fala sobre o habeas corpus, né? O habeas corpus, que também está no artigo 647, e as causas do habeas corpus está no 648 do Código de Processo Penal. Muito bem. Então, nós temos aí a classificação. Como é que se dá a classificação? A classificação, eu gosto mais da classificação do mestre Eli Lopes Meireles, né? Eli Lopes Meireles, ele trata e divide em 4 partes, né? Divide aí na questão da adequação, da destinação, da essencialidade e da finalidade. Então, nós temos a adequação, né, do serviço público, a adequação do serviço público, que ele pode ser, o serviço público ele pode ser propriamente dito ou essencial, né, como eu falei lá do artigo 10º da Lei 7.789, aliás, 7.783 de 89, 7.783 de 89, no artigo 10,
nos traz aqueles serviços públicos que são essenciais, né?